Nós vamos dar início a mais esse encontro que a gente tem uma vez por mês com o Nicole aqui, né? São os diagnósticos, uma sessão clínico-radiológica que a gente tem e toda vez que a gente tem esse encontro, a gente vê muito caso interessante são casos todos feitos lá no nosso hospital, né? Com o equipamento e com a qualidade técnica que a gente tem lá, a gente consegue fazer exames muito bem e diagnósticos muito interessantes. Vamos lá, Nicole, pode mandar bala. Então, esse aqui é o caso 7, né, do ano. É, e é o seguinte, esse caso é até um repetido, nós já tivemos um caso bem parecido com esse, bem parecido não, quase que idêntico, mas eu fiz questão de trazer de novo, porque é uma coisa que talvez as pessoas não tiveram oportunidade de ver, a discussão, e o radiologista que não conhece isso aí não vai fazer diagnóstico nunca, né? Então é o seguinte, esse caso, depois vocês vão ver que está meio repetido. Esse caso foi o seguinte, ó. É uma paciente do sexo feminino com 51 anos. Ela compareceu ao PS do hospital, do nosso hospital, né? Com dor abdominal iniciada há 3 dias e náuseas. Dor e defesa à palpação abdominal, sobretudo na face ilíaca direita. O PCR dela era de 29, tinha uma leucocitose de 12.000. E importante aqui, para pensar no diagnóstico dela, não tinha diarreia, tá? Então, eu vou narrar isso aqui como que aconteceu, até para a gente depois discutir sobre troca de informação, né? Seguinte, ó, colega meu estava lá, isso aconteceu na terça-feira, tá aqui, ó, terça-feira foi dia 6. Deixa eu só pegar a caneta aqui, ó, apontador. Foi dia 6/8, foi terça-feira passada. Aí um colega que estava lá na maternidade me mandou isso aqui, ó, chefe, olha, chefe é bom, né? Olha um exame para mim do PS. Aí ele me mandou o nome da paciente aqui. Rapaz, parece apendicite, mas tem muito líquido livre para mim. Está meio atípico. Às vezes o apêndice está espessado porque tem alça intestinal espessada. Ele me mandou isso aqui às 15h11, às 15h17 eu abri o exame lá no hospital. Aí vamos lá, vamos ver os achados da tomografia dessa paciente. Está compartilhada a tela agora? Da tomografia ou não? Hein, Bruno? Peraí. Tá, mas está minimizado. Não está maximizado, não. Não, mas tá só a apresentação, não tá o exame não, né? Não, só apresentação. Ah, tá. Tá aqui. Peraí. E agora? Agora está o exame. Tá o exame? Beleza. Então E vamos lá. maximizado. Hein? E está em tamanho grande. Isso. Então, ó, aí a tomografia dessa paciente, o que ela mostrava era o seguinte, a gente já chama atenção aqui nos cortes do abdômen superior, uma quantidade razoável de líquido livre na cavidade. Aqui está o fígado. E o que que a gente via nessa tomografia? Vamos descendo, muito líquido na cavidade. E aqui, ó, a gente começa a ver um espessamento de alça de intestino delgado aqui, ó, tá? Essa alça está espessada, depois ela melhora, depois aqui eu tenho outra alça espessada aqui, ó, tá? E o que chama a atenção dessa alça espessada é o aspecto em alvo dela, ó. A gente vê, vou pegar mais para baixo, vocês vão ver melhor. Aqui, ó, essa alça aqui, ó, dá uma salteada e aparece outra alça aqui espessada. Aqui é o lúmen, aqui é a mucosa, a submucosa e a muscular própria da alça. Então, tem um aspecto em alvo dessa alça, bem espessada. Ó, toda essa alça aqui está espessada. E o que chama atenção nessa alça aqui é que ela tem um espessamento muito exuberante da submucosa. A submucosa é essa parte preta aqui, ó, da mais pretinha aqui, ó, da alça, né? Então, ela tem uns segmentos salteados de espessamento parietal, ela está aqui, aqui ela tinha de alça intestinal delgada, aí vem aqui embaixo, ela tem outro segmento aqui, tem segmentos aqui que estão de calibre normal, não tem espessamento, e, e essa quantidade razoável de líquido livre na cavidade, tá? Então, era uma paciente de 51 anos, tá?
Então, ó, voltando, o que que chama atenção no paciente? Muito líquido, alça de parede espessada, com predomínio do espessamento da submucosa com aspecto em alvo. Essa paciente, como vocês viram, ela não tinha diarreia, então isso aqui tem alguns diagnósticos diferenciais, tipo uma gastroenterite, poderia dar um aspecto desse aqui, só que com essa quantidade de líquido livre aqui fica meio difícil. A gastroenterite ela pode dar o espessamento de alça, mas ela não dá tanto líquido livre. Outro diagnóstico aqui seria a isquemia, mas a gente não vê sinais de isquemia intestinal nessa paciente. Tá? Outra causa aí seria o Crohn. O Crohn também acomete de aspecto salteado as alças intestinais, mas ele não dá também tanto líquido na cavidade como essa paciente tinha. Ah, e outra coisa, era uma paciente que não tinha antecedente nenhum de doença nenhuma. Ela abriu o quadro com dor abdominal, com esses aspectos na tomografia, tá? Então vamos lá, vamos voltar lá para o caso. Então já mostrei para vocês o que, que a gente viu aí. É, ainda está o... Agora está o que na tela aí, Bruno? Exame. O exame ainda? É. Olha aí, então. Envelheceu, pô? Hein? Fala um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Renato, beijo. Eu tô assistindo uma aula aqui. Bom, eu já tinha visto alguns casos disso aí eu olhei a tomografia, igual eu falei para vocês aqui, né? Aí mandei lá para o colega que tinha pedido a opinião. Falei, cara, caso lindo de angioedema intestinal. Pergunta se ela usa inibidor da enzima conversora da angiotensina ou inibidor de canal de cálcio, sobretudo enalapril. Pergunta se ela é alérgica também, me fala depois. Isso aqui eu mandei para ele, era 16h21. Aí ele foi lá conversar com o paciente, aí ele me mandou de volta, ó, toma os dois remédios, enalapril e bloqueador de canal de cálcio. Aí eu falei, então fechou, né? Então isso aí era um angioedema intestinal pelo uso de enalapril. Ela usava tanto enalapril como bloqueador de canal de cálcio. Então eu apresentei um caso aqui ano repassado sobre o efeito adverso gastrointestinal do uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina. Esse caso aconteceu lá na Santa Casa, era no caso do Gastão, tá? Ela abriu o quadro com dor abdominal também, mal-estar geral, dor e defesa na abdominal, leucocitose, ó, sem diarreia, solicitada TC e ATC daquela época, mostrou mais ou menos os mesmos aspectos, ó, aquele aspecto em alvo das alças intestinais, era menos segmento de alça intestinal do que o nosso caso de hoje, um líquido livre, ó, meio que abundante em volta das alças, e a gente também deu o diagnóstico aí de angioedema intestinal pelo uso dos inibidores da ECA, né? O que que acontece nos inibidores quando a gente desse efeito adverso? Ele causa um edema da submucosa muito grande. Então, o que que você vê? Então, você vê lá você vê a camada, a mucosa, a submucosa e a muscular própria e a serosa. Então, ele dá esse aspecto em alvo. Aqui é um corte transversal, aqui é um corte longitudinal. E o que a gente vê lá na tomografia, isso aqui é um caso de literatura, é exatamente isso, ó. Aqui a gente vê ó, a mucosa, a submucosa em preto, a muscular e a serosa, dando esse aspecto em alvo. E olha a quantidade de líquido que essa paciente tinha, tá? Na cavidade. Então, se você botar lá, ó, é exatamente aquele aspecto da figura, ó, em cima lá do espessamento da alça. Então, quando que a gente vai pensar no diagnóstico de angioedema relacionado ao uso de inibidor da ECA? Primeira coisa que você tem que perguntar é se a paciente é hipertensa. Ela era hipertensa, a nossa paciente. Qual medicação antihipertensiva que ela faz uso? Né? Essas são duas perguntas essenciais para você fazer o diagnóstico. E por que a gente pensa em angioedema intestinal? Dor e distensão abdominal sem diarreia. Então, por exemplo, se fosse um Crohn ali, aquela paciente certamente teria diarreia. Se fosse uma gastroenterite aguda, certamente ela tem diarreia. Caracteristicamente, o angioedema não dá diarreia. Outra coisa, muito edema da submucosa.
O Crohn também pode dar isso, a isquemia intestinal também pode, mas ele é muito exuberante. Ele é muito mais exuberante no angioedema intestinal. Comprometimento de mais de um segmento de alça, então se nós vimos lá que ela comprometia um segmento, depois saltava e comprometia outro, tá? Muito líquido na cavidade, sem irritação peritoneal. Então, esses são os 4 aspectos clínicos e radiológicos que a gente é obrigado a pensar em angioedema intestinal, e a nossa paciente tinha esses quatro componentes aí para a gente pensar no diagnóstico, né? O angioedema intestinal, ele está relacionado a inibidores da ECA, né? Sobretudo o enalapril, porque o enalapril é o que é mais usado, então, consequentemente, vai dar mais com o enalapril do que com os outros, né? E há também relato na literatura associado com um bloqueador de canal de cálcio. Tanto é que eu fiz a pergunta lá para ele se ela fazia uso de um ou de outro desses medicamentos, tá? E então, quando você pensa também no aspecto clínico, ó, a paciente pode ter história de atopia, geralmente é do sexo feminino e após os 65 anos. Essa paciente nossa não tinha 65 anos, ela tinha 51. Então, ela não preenchia esse terceiro critério aí, né? Mas pode dar em homem também, tá? Mas é mais frequente em mulheres após 65 anos de idade. Isso está relacionado à ação da bradicinina, né? Isso aqui é aquele mecanismo de renina, angiotensina e aldosterona. Os inibidores da ECA, ele atua aqui, ó, na conversão da angiotensina 1 para angiotensina 2. E ele também, ó, o que que acontece? Ele inibe a degradação da bradicinina para metabólitos inativos. Então, fica sobrando muita bradicinina na corrente sanguínea. Essa bradicinina, ela causa uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade vascular, né? E com isso ele causa aquele edema da submucosa que a gente vê aqui, ó, tá? Então, os aspectos clássicos é dor abdominal, e lembre-se disso, sem diarreia, e é uma doença autolimitada. Com 4 dias, mais ou menos, o paciente melhora, mesmo sem o tratamento, né? Por isso que eu acho que a gente faz pouco diagnóstico disso aí. Outra coisa, os inibidores da ECA, ó, segundo a literatura, eles são prescritos para mais de 40 milhões de pessoas para várias indicações, né? Insuficiência cardíaca, diabetes, doença renal crônica, hipertensão e infarto do miocárdio. Então, veja bem quantas pessoas fazem uso de inibidor da ECA, cerca de 40 milhões. Então, uma hora ou outra, a gente vai ter alguém fazendo angioedema intestinal. O angioedema é um efeito colateral bem documentado e afeta cerca de 1% dos pacientes que fazem uso dos inibidores da ECA. É a principal causa de visitas ao pronto-socorro por angioedema induzido por medicamento, tá certo? O laboratório geralmente tem uma leucocitose, o lactato está normal, o que fala contra a isquemia, né? Pode ter um PCR tocado, mas o que chama atenção é uma leucocitosezinha com lactato normal. O tratamento retira o medicamento e faz corticoide. O paciente melhora rapidamente, tá? O uso achado de imagem foi aquilo que eu falei para vocês. É um edema da submucosa, com realce da muscular e da serose, e dá esse aspecto de estratificação da parede, esse aspecto em alvo, né? Outra coisa que é bem característico é que você faz uma tomografia hoje, o edema está num local da alça, você faz amanhã, ele já melhorou no local que estava e aparece em outro local, né? E chama atenção também a ascite, e nos outros ele não dá tanta ascite quanto no angioedema. O diagnóstico diferencial, ó, é isquemia e inflamação, que é a gastroenterite aguda, né? Mas a gente tem alguns parâmetros que a gente descarta isso. Aqui são alguns artigos recomendados da literatura. Quem quiser depois dar um print de tela aí para querer estudar, tá? Tem vários artigos na literatura falando sobre angioedema intestinal com o uso dos inibidores da EPA, tá? E os BRAS, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, será que eles também podem causar? Porque o mecanismo deles é diferente, né? Eles bloqueiam os receptores da angiotensina 2. Eles podem dar angioedema? Também pode causar angioedema. Só que a frequência é muito mais baixa que os inibidores da EPA, tá? Aqui é um processo mnemônico para a gente guardar quais são os bloqueadores, os BRAS, né? Que é a losartana, losartana ou mesartana, valsartana e
e Prosartana. Esses são basicamente os BRAS, né? Esse trabalho aqui, então, mostrou o quê? Isso que eu falei para vocês aqui, que a evidência disponível sugere, no entanto, que os pacientes com angioedema induzido pela enzima conversora da angiotensina têm maior risco de recidiva de angioedema durante o uso do BRA. Então, se você está usando inibidor da ECA e troca para o BRA, ele tem chance de fazer angioedema assim mesmo. Ó, embora não tenha sido determinado com que frequência ocorre a hipersensibilidade cruzada. Então, eles concluíram nesse trabalho que os BRAs podem não ser um substituto seguro em pacientes com angioedema induzido por inibidores da ECA. Tá? Então, o que vocês têm que levar para casa aí de um angioedema é uma reação adversa rara, que causa dor abdominal, sem diarreia, e o angioedema do intestino delgado induzido por IECA deve ser incluído no diagnóstico diferencial naqueles pacientes que fazem uso dos inibidores da enzima conversora e apresentam queixas abdominais com a seguinte combinação de achados. É aquilo que eu falei lá, ascite, espessamento da parede do intestino delgado, sobretudo a camada submucosa, com predomínio da submucosa. Então, sobre esse caso aí, é até repetido, e eu fiz questão de repetir, porque vez ou outra a gente pega e não se faz o diagnóstico. O colega que me pediu auxílio ali, ele nunca tinha visto. Então, próximo caso, possivelmente ele vai fazer diagnóstico. Então, é super importante a gente trabalhar em equipe, né? Um ajudando o outro, porque um sabe mais abdômen, outro sabe mais crânio, o outro sabe mais músculo esquelético, e essa troca de informação entre a gente só beneficia os pacientes, certo? Alguma pergunta aí sobre angioedema? Não pense Se você, aqui. se você não tiver história nenhuma, Nicole, só assim, com pouca história, para diferenciar do Crohn, o início mais agudo e muito líquido sem ter diarreia, né? Isso aí. O Crohn não dá aquela quantidade de líquido que você viu Aham. no Uhum. paciente, tá? Ele dá bem menos líquido do que aquilo. Uhum. Então, esse conjunto de achado aí, você tem que ir atrás, né? Porque o cara não vai te falar na indicação clínica que ele faz uso de IECA, né? Uhum. Você viu ali o que aconteceu? O médico foi lá e eu falei, cara, vai lá e conversa com ela, você. Esse caso está lindo aí, mas só que a gente precisa. Ele foi lá no pronto-socorro, conversou com a paciente usava os dois. Agora, qual que estava causando aí que é difícil, né? Mas é mais frequente com inibidores da IECA do que os bloqueadores de canais de cálcio. É. Lindo caso. Alguma outra pergunta que a gente passa para o outro? Bom, no final aí, se você tiver alguma pergunta, a gente fica aí e responde. Vamos passar para o caso seguinte, que é o caso 8, é o outro casinho rapidinho aqui. Seguinte, ó, essa paciente era uma paciente do sexo feminino, atendido no... Estava internada no nosso hospital, tinha 35 anos, com dor e edema do membro inferior esquerdo há 5 dias. Essa não é a foto dela, mas eu vi essa paciente, conversei com ela, era igualzinho isso aqui, tá? Isso aqui é uma foto de literatura. Eu trouxe só para mostrar para vocês que como que isso aparece na forma aguda. Então, essa paciente tinha esse aqui, ó, ela tinha uma dor muito forte desse membro inferior, e o membro inferior dela estava assim, ó, com essa coloração aí, vermelhado, inchado, tá? Ela estava com isso há 5 dias, tá? Aí, o médico que atendeu ela pediu uma angiorressonância já pensando nesse diagnóstico. Ela foi vista pelo Fábio, que é o vascular, e o Fábio pediu uma angiorressonância dela. Então, vamos ver o angiorressonância dela, o que que tinha nessa angiorressonância dela aqui. Compartilhou a tela do exame aí? Sim. Então, isso aqui é uma angiorressonância, tá? Então, na angiorressonância, a gente faz algumas sequências, eu não vou explicar a sequência aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, ó. Isso aqui é a veia cava inferior, isso aqui é a artéria ilíaca comum direita, isso aqui é a artéria ilíaca comum esquerda. Esses olhinhos aqui, então, são as artérias, isso aqui é a veia cava. Então, a veia cava, ela vai se bifurcar
vai dar origem, ó, à ilíaca comum direita e à ilíaca comum esquerda. Mas repare que a artéria ilíaca comum direita, ela comprime, ó, a veia ilíaca comum esquerda, tá? A veia ilíaca comum direita, ela segue PERV aqui e vamos passar para o lado de cá agora, que é a fase com contraste, ó. Ó, a gente vê então os dois, a artéria ilíaca comum direita, a artéria ilíaca comum esquerda, veia cava, ela vai bifurcar, a artéria ilíaca vai comprimir a veia ilíaca comum esquerda, e olha o que que vai acontecer com ela aqui, ó. Aqui está a ilíaca comum direita, aqui é a ilíaca comum esquerda, ó, trombosada, ó. Tá vendo? Uma trombose extensa, ó, tudo aqui, ó. Esse aqui é o trombo dentro dela, esse aqui é o aspecto normal do outro lado. A gente vai descendo, ó, trombose total da ilíaca, aqui já é a ilíaca externa, né? A ilíaca interna dela também estava trombosada, que a ilíaca interna está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a ilíaca externa vai aqui para frente, a ilíaca interna está aqui com trombo na luz. Ela tinha inclusive trombo na, 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 na gonadal, ó. Isso aqui é a gonadal dela com trombinho dentro, ó. Então, o que que essa paciente tinha no exame de imagem? Ela tinha uma compressão extrínseca da veia ilíaca comum esquerda, logo no finalzinho dela, pela artéria ilíaca comum direita. Então, o que que é isso? Voltou aí para a aula? Voltou. Bonito Vamos caso, lá. hein? Então, o que que é isso aqui, ó? O que que aconteceu lá com essa paciente? A gente tem aqui, ó, a veia cava inferior, a veia ilíaca direita, a veia ilíaca comum esquerda. A artéria ilíaca direita, comum direita, ela comprimiu a veia ilíaca comum esquerda. Olha aqui, ó, contra a coluna, aqui está a coluna, aqui está a artéria ilíaca comum direita, esquerda, aqui a veia ilíaca comum esquerda sendo comprimida pela artéria ilíaca comum direita. Aqui é mesma amostra, ó. Isso chama síndrome de May-Turner. Então, o que que é a síndrome de May-Turner? Ela é a condição que é caracterizada pela compressão crônica ou até aguda, né, da veia comum, veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita adjacente, né? Essa compressão pode levar à trombose venosa profunda, que foi o caso da nossa paciente, tá? A síndrome de May-Turner, ela também é conhecida como síndrome de Coquette. Só que a Coquette, eles falam assim, você tem que ter trombose associada. No nosso caso aqui, na verdade, era a síndrome de Coquette, né? A síndrome de May-Turner por si só é só a compressão sem trombose. Mas todo mundo conhece isso como síndrome de May-Turner. Síndrome de Coquette é menos conhecido, né? Mas se a gente for destrinchar, a síndrome de Coquette é quando, além da compressão, você tem a trombose, tá? Então, o que acontece nesses pacientes é isso, é uma compressão vascular, ela lesa o endotélio, né? E predispõe a formação de coágulos sanguíneos no interior dessa veia, né? Com endotélio lesado, né? Fatores de risco aí, ó, imobilidade prolongada, gravidez, história familiar de TVP, obesidade também pode ser um dos fatores de risco. E os sintomas, ó, isso que é legal, ó, que todo mundo teria que saber, ó, é um inchaço unilateral, geralmente do membro inferior esquerdo, não, geralmente não, é sempre do membro inferior esquerdo, pelo processo que eu mostrei lá para vocês. É, especialmente após longo período em pé ou sentado. A dor é unilateral, até porque a trombose vai se dar do lado esquerdo, né? Você pode ver varicosidade nas pernas, pode ter úlcera venosa, porque esse caso que eu mostrei para vocês é um caso agudo de síndrome de May-Turner. Existem os casos crônicos, tá? Ele não tem trombose, então ele tem um edema, ele tem um membro mais edemaciado, mas não nessa fase aguda que eu mostrei para vocês. Tá? Então, ele pode desenvolver varizes só de um lado da perna, úlcera venosa só do lado esquerdo. Tá? E o diagnóstico, ó, exame físico, que eu já mostrei para vocês ali como é que é, né?
A ultrassonografia você pode fazer o diagnóstico, a TC e a ressonância, elas mostram, vocês viram aí a ressonância, a tomografia mostra os mesmos aspectos. Eu, para estudo vascular, prefiro 1000 vezes a tomografia do que a ressonância, tá? A tomografia tem uma resolução espacial melhor para anjo do que a ressonância. E tem a flebografia que você vai usar em último caso, né? Que é esse advento da TC e ressonância aí, com essas novas tecnologias, a gente nem precisa fazer flebografia. E o tratamento você pode fazer um tratamento conservador, que é meias compressivas, quando o paciente não está nessa fase aguda, você pode fazer trombolítico, né? E às vezes tem que botar até um stent aqui, ó, nessa veia aqui, ó, onde fazer uma angioplastia com stent para diminuir essa compressão, né? E aumentar a permeabilidade. Muito cuidado com isso, que pode subir um coágulo desse e fazer embolia pulmonar, né? Então é um quadro que inspira cuidados, né? Um quadro clínico. Prevenção é fazer exercício regular, que alguns pacientes a gente sabe que tem a compressão, mas não tem a trombose, né? Então nem todo mundo precisa de cirurgia, mas ele precisa fazer exercício regular, hidratação adequada, evitar períodos prolongados de imobilidade. Lógico que esses pacientes que têm síndrome de May-Turner, que vão viajar, eles têm que ter um cuidado para longas distâncias, tem que ter um cuidado maior. E, como tudo, né, dieta saudável. Alguns outros achados de imagem que a gente pode ver no que acontece. A gente vê aquela compressão, mas a gente pode ver isso aqui, ó. Pode ver uma massa aqui na região acima do pub, que é o quê? São colaterais venosas da parede abdominal do sistema iliofemoral direito, tentando ganhar o iliofemoral, fazer o retorno venoso desse membro para o lado de cá. Então ele desenvolve uma rede de colaterais venosas que desembocam aqui, ó. Então, às vezes, você palpa no paciente colaterais venosas nessa topografia aqui. Isso aqui é uma reconstrução 3D mostrando, ó, essa derivação, essa anastomose do sistema iliofemoral superficial do lado esquerdo, na parede abdominal, para o lado direito, tentando fazer o retorno venoso desse membro. Além disso, você pode ver, ó, que um membro, isso aqui é exame de tomografia, viu? Reconstrução. Então, você pode ver aqui, ó, um membro mais inchado do que o outro, e além disso, essas varizes aqui do membro e mais pronunciado de um lado do que o outro, tá? Você pode ter também, eu não tenho nenhum caso aqui para mostrar, mas como essa veia aqui ela está obstruída, vamos dizer assim, para tentar fazer o retorno venoso, você pode também ele pode desenvolver colaterais venosas através das pudendas internas, do plexo venoso periprostático, plexo venoso periparauterino, então tentando fazer o retorno venoso aqui. Então esses são os achados secundários da síndrome de May-Turner, o achado primário é aquilo que eu mostrei para vocês, que é a compressão, né? E os achados secundários são essa rede de colaterais venosas aí que pode desenvolver. Lógico que isso vai se desenvolver a longo prazo, né? Aquela paciente ali que eu mostrei no nosso caso aqui, era uma caso agudo de síndrome de May-Turner. Então ela não vai ter colateral venosa, mas aqueles pacientes que não têm trombose e que têm uma dificuldade de retorno venoso aqui, vai fazer colateral venosa. O prognóstico da síndrome de May-Turner depende da gravidade, né, e da resposta ao tratamento. Esses pacientes que têm síndrome de May-Turner, eles podem fazer TVP recorrente do lado esquerdo, tá? Mesmo após o tratamento, tá? A compressão da veia ilíaca comum, ela ocorre em 1 em cada 5 pessoas. Só que muitas dessas pessoas, eles não vão ter síndrome de May-Turner. É muito comum a gente ver nos exames de imagem o que a gente chama de May-Turner fisiológico. Esses pacientes têm uma certa compressão, mas nunca vão desenvolver a síndrome de May-Turner. Para você caracterizar a síndrome de May-Turner, você tem que ter aquelas colaterais venosas que eu mostrei para vocês, que aí ela está documentando, está mostrando que ele tem uma dificuldade do retorno venoso do membro inferior esquerdo. Então, se eu acho uma compressão extrínseca e acho colaterais venosos que eu mostrei para vocês, aí eu faço o diagnóstico de síndrome de May-Turner. Ou se eu faço o exame de imagem, vejo a compressão e esse paciente tem trombose venosa profunda de repetição, é outro critério diagnóstico.
mas existe o May-Turner fisiológico, paciente que tem compressão, mas nunca vai desenvolver a síndrome de May-Turner, tá? Então, a mensagem final é que toda vez que você pegar um paciente, tá, o membro inferior esquerdo edemaciado, mais edemaciado que o membro inferior direito, né? E alguns deles fazendo trombose venosa profunda, você obrigatoriamente tem que pensar na possibilidade da síndrome de May-Turner, certo? Bom, isso é tudo, pessoal. Muito bom, Nicole, parabéns. Inclusive, quero esse caso de metâneo para mim, viu? Quero a cópia dele. Você Se engana radiologista musculoesquelético pra caramba, que você acha que é um edema, você não- né? Hein? E se você não tiver um conhecimento, você engana. Porque às vezes, edema de coxa, edema de membro inferior. E se você não tiver esse conhecimento, você vai procurar partes, um Assim, monte de negócio e é vascular, entendeu? é E se você verdade. coxa e você não tiver essa manha, você não dá o diagnóstico só subindo o ultrassom um bocadinho para cima, que geralmente é de matos no ultrassom mesmo, né? Uhum. Quem faz dupla com certa frequência tem que conhecer isso aí, né, Bruno? Senão não vai Bem, fazer diagnóstico. parabéns, muito bom. Gente, alguma dúvida aí? Alguém quer fazer uma pergunta, fazer uma consideração? Caso muito bacana, Zé Colha. Eu fiz questão de repetir o primeiro aí, apesar de eu já ter falado, porque apareceu semana passada, né? A gente não pode perder a oportunidade de fixar. Às vezes a gente vê uma vez, não, não grava, vê duas, na terceira você Bacana. grava. Eu vi as duas, eu vi a primeira vez, não lembrava, pensei no Danger Chrome, mas quando você mostrou agora, dificilmente esqueço. É bacana esse exame de vez em quando voltar, é bem legal. Então, gente, é isso aí. Ninguém quer fazer nenhuma consideração. Nicole, aqui no chat, todo mundo dando é, parabéns, né? Só vou pedir para vocês aí, gente, clicar no link do chat que a gente tem aqui, preencher as perguntinhas que a gente tem, que isso é a forma de a gente poder avaliar. Agradecer ao Nicole mais uma vez, falar que estamos aí ansioso para os próximos casos. E ressaltar que quinta-feira nós teremos mais uma reunião, mais uma formação continuada com o Leandro e com a Luísa Xavier, que vão apresentar o tema pneumonia comunitária atualização. Convido a todos para poderem assistir também. E lembrar que essas aulas todas elas são editadas, e são disponibilizadas tanto no canal do Conhecimento, que é o antigo Sedusc, tanto quanto no nosso canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube. Tá bom? A gente já tem um Harrison já praticamente lá em vídeo no nosso canal no YouTube. Gente, mais alguma consideração? Então é isso. Nicole, muito obrigado. Quer fazer mais alguma consideração? Não, não, só isso. Gente, um abraço então, gente.